grandiosa e poderosa, tá bom? E agora nós vamos dando sequências também. Nós estamos em uma leitura do livro dos Salmos e durante esses dias nós temos feito essa sequência de leitura e hoje nós iremos estar meditando no Salmos de número 105, do verso 1º, que vai dizendo assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu santo nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, de aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimissem. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Muito bem, a gente vai dar uma pausa aqui nesse verso 15 e amanhã iremos dar continuidade ao verso 16, onde, queridos, nós estamos diante de um Salmos, onde vai falar das maravilhas, né, das obras do Senhor a favor de Israel, do que Deus ele operou, do que Deus ele fez, né, de toda a provisão divina que Deus concedeu àquele povo. E aqui nós estamos vendo que o salmista vai fazer uma convocação de rendição ao Senhor, de render graças ao Senhor, invocar o seu santo nome e fazendo aí conhecido entre os povos os feitos que Deus operou entre eles. Ele diz: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome e alegrai o coração dos que buscam o Senhor. É tempo de nós, queridos, buscarmos esta alegria, de nós cantarmos ao Senhor e glorificar o nome dele em todo o tempo, buscando o Senhor e o seu poder, porque quando nós buscamos o poder do nosso Deus, nós iremos ver, queridos, as barreiras, elas se desfazendo, a gente vai ver coisas maravilhosas acontecendo entre nós. E o salmista vai dizer ainda mais que o Senhor confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, ou seja, não é algo passageiro a aliança que Deus faz conosco, né? Quando Deus ele faz uma aliança com o homem, quando Deus faz uma aliança com uma mulher, essa aliança perpétua, a não ser que este homem ou esta mulher ela rompa com esta aliança, pois Deus jamais irá romper a sua aliança com o seu povo. Somos nós mesmos que quebramos, somos nós mesmos que desfazemos quando nós descumprimos a lei do Senhor, né? Então essa aliança com Jacó foi confirmada por decreto, né? Por uma aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã. Ou seja, há uma promessa liberada sobre o povo, daquele povo que era forasteiro de um número irrelevante, né? Mudavam e andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, mas o Senhor, durante essa peregrinação, a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Essa é a ordem de Deus sobre a tua vida. Isso é o que Deus está liberando sobre ti hoje. Deus está liberando hoje essa bênção, dizendo que ninguém poderá tocar em ti. O Senhor deve ser louvado por isso. É tempo de nós glorificarmos, entendermos que há uma proteção de Deus para aqueles que o servem, né? Então, o Senhor deve ser louvado por suas obras maravilhosas em favor do seu povo escolhido na história. Nós vamos ver que os primeiros 15 versículos deste salmo foram, queridos, usados como salmo de gratidão ao Senhor, quando Davi ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, uma história lindíssima que vai nos falar sobre isso, sobre essa peregrinação, né, de onde
Davi, ele sente no seu coração a necessidade de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, e a gente vai ver grandes transtornos em meio a esta travessia, em meio a este caminho, mas nem por isso houve uma desistência no coração de Davi, porque o Senhor era um sonho de Deus também, era um projeto de Deus também. Então, no tempo certo, a Arca da Aliança veio para Jerusalém. Então, o que Deus ele nos promete, que ele não importa se em meio a esse caminho tem algumas intervenções, tem alguns obstáculos, tem algumas dificuldades, porque na primeira tentativa de trazer a Arca da Aliança, a gente sabe que houve vários desastres, né? Houve várias coisas acontecendo para que isso fosse esquecido, para que isso fosse deixado para lá, para que o projeto de Deus não se cumprisse na vida do seu povo, mas Davi, ele entende que é necessário que ele viesse a refazer o plano, a refazer tudo para que a Arca da Aliança chegasse em segurança a Jerusalém. Às vezes a gente, né, quando a gente está nessa imaturidade, eu creio, de não entender de fato o que Deus está nos pedindo, nós fazemos de qualquer forma, de qualquer jeito, e esse projeto às vezes é fracassado, esse projeto às vezes é frustrado, e nós às vezes ficamos tão paralisados diante disso que nós não queremos mais nos envolver, nós não queremos mais voltar atrás, nós não queremos mais sonhar, nós não queremos mais projetar. E Davi também ficou por um tempo dessa forma, sem ânimo, sem vontade para trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança agora está depositada na casa de Abinadab e por 20 anos ficou lá na casa de Abinadab, mas depois ela vai para a casa de Obed-edom e fica ali 3 meses, onde a gente vai ver grandes coisas acontecendo na casa de Obed-edom, com a presença da Arca da Aliança. Diz que tudo foi mudado ali, e assim nós vamos ver também, né, que Deus ele está fazendo isso na vida daqueles que estão recebendo de bom grado essa presença, que recebe a presença de Deus e sabe reverenciar essa presença, que não trata a presença de Deus como qualquer uma outra coisa, como uma coisa comum, mas que entende a importância, a relevância da presença de Deus. Então, para estes que tem mudança, tem transformação, para esses, o Senhor transforma o cenário seco, o cenário árido, em um cenário próspero. Esse que Deus está dizendo. Não é para todos, é para aqueles. Na casa de Abinadab, fica 20 anos e neste lugar nada acontece de diferente. Dá para você ver. Este lugar não é, querido, é sobre, né, não é sobre o lugar, não é sobre pessoas, é sobre a presença de Deus. Então, ir na casa de Obed-edom por 3 meses, tudo mudou por lá. As coisas começaram a mudar. Deus, ele fez maravilhas acontecer através da presença da Arca da Aliança. O que Deus está querendo nos dizer é que não bastante termos Deus, não bastante servirmos a Ele, não bastante termos a presença dEle todos os dias conosco. Mas, querida, é sabermos nos portar diante desta presença, é saber valorizar esta presença, é saber honrar esta presença. Quando nós fazemos isso, automaticamente os céus se abrem, o celeiro dos céus se disponibilizam para aqueles que estão buscando a sua face. Então, hoje, o convite de Deus para nós é que você venha contemplar a presença de Deus de forma, querido, de forma esplêndida, de forma maravilhosa, não com algo costumeiro, porque tudo aquilo que a gente trata como costume, a gente não valoriza. Tudo aquilo que nós estamos acostumados demais, a gente acostuma também a não valorizar. Então, nós só valorizamos quando nós entendemos que aquilo ali, querida, é de uma extrema importância. A presença de Deus precisa estar em nossas vidas como novidade todos os dias. Amém? Que essa novidade de Deus, que a presença dele possa te influenciar, te levantar, te impulsionar para um novo tempo, e que você possa viver grandes promessas de Deus em tua vida, e você possa ver realizando os projetos de Deus, que Deus venha cumprir promessas de muitos anos atrás, que se cumpra nesse tempo. Em nome de Jesus eu profetizo isso. Que esses dias serão dias decisivos, de rompimento, de aceleramento de bênçãos que o Senhor prometeu a vocês. E assim nós vamos estar entrando em comum acordo em oração por este assunto. Pai, em nome de Jesus e na presença do Senhor,
Nós viemos todas juntas e hoje nós estamos, ó Pai, no intento de clamarmos, de invocarmos o Teu nome pela nossa área financeira. Entendemos, ó Pai, que existem alguns requisitos básicos, existem, Senhor, coisas que nós devemos fazer. Existe a obediência, Pai, que deve ser cumprida, Senhor, para que nós venhamos a receber aquilo que o Senhor tem a nos dar. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a força das trevas e nós te pedimos agora, Pai, que toda procrastinação, tudo aquilo que nós, ó Pai, sabemos o que tem que fazer, nós não fazemos e nós queremos que os céus faz mágica. E a gente sabe que o Senhor não trabalha com isso, o Senhor trabalha, Pai, com obediência, o Senhor trabalha com fé, o Senhor trabalha quando nós nos prostramos verdadeiramente na Tua presença. Então, amado Espírito Santo, em Tuas mãos eu coloco essas mulheres, esses homens que comigo estão orando todos os dias. E hoje é o dia que nós separamos a este assunto para invocar a Tua presença e buscar o socorro divino. Eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai, restaura os nossos si, restaura a nossa alma, restaura os nossos pensamentos, Pai, nos dê pensamentos positivos, pensamentos renovados para vivermos a transformação. Em nome de Jesus, aqui está esse projeto nas Tuas mãos. Eu apresento agora, Pai, o projeto dos Teus filhos, das Tuas filhas, que desenharam, que escreveram, que sonharam, que ousaram em colocar em Tua presença. Então, Pai, que hoje seja o dia do cumprimento, que hoje seja o dia da realização, da materialização de tudo que tem sonhado esta pessoa. Pois, ó Pai, elas são ungidas do Senhor, são profetisas do Senhor, são servas do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que os servos do Senhor, o Senhor não permite com que, Pai, haja opressão. O Senhor não permite com que haja, Senhor Jesus, meu Pai, dias de escravidão, porque o Senhor, antes, por amor deles, por amor a nós, o Senhor repreende a todos que se levantar contra nós. Então, essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas e nós tomamos posse disso hoje. E nós, ó Pai, nós viveremos, ó Pai, o melhor que o Senhor tem a nos dar nessa terra. Em nome de Jesus, assim eu creio e assim eu tomo posse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê paz. E amanhã, se permitir o Senhor, estaremos aqui de volta. Num grande horário do clamor do meio-dia, cheiro gostoso, carinhoso e bem apertado no teu coração.